Durante o período de entrega do imposto de renda, aumentam as mensagens falsas enviadas por e-mail, celular e também pelas redes sociais em nome da Receita Federal. É mais uma modalidade de golpe. Cuidado! A mensagem chegou no celular da Michele. Fiquei assustada, né? Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Fiz alguma coisa errada. Aí eu entrei no site da Receita, né? Fui lá nas minhas declarações e verifiquei realmente que estava tudo certo. Na foto do contato, o logo do portal oficial do governo. No texto, dados pessoais da empresária e um alerta. O CPF dela poderia ser cancelado e todas as contas bloqueadas por causa de uma suposta pendência. Se sente intimidada, né? Lá, você recebe aquela mensagem com o símbolo do Gov, né? Lá, da Receita Federal. Na hora você fala, nossa, né? Você acha que é verdadeiro. E são vários tipos de mensagens que chegam pelo celular ou e-mail. Nesta, se passam por um atendente do Departamento de Atendimento ao Cliente. Nesta outra, cria um falso auditor fiscal com nome e até foto. Há também golpes que chegam por SMS. Aqui a tentativa é se passar pela Justiça Federal. As mensagens seguem um padrão, tom de urgência e ameaça. Muitas usam os emojis, aquela figurinha colorida para chamar ainda mais atenção. E, claro, trazem um link. Ao clicar, a vítima é direcionada a uma página que imita o site oficial do gov.br. E é aí que mora o perigo. Você, desesperado na correria do dia a dia, acaba fazendo o quê? Clicando. Depois que você clicar, você pode estar estar perdendo todos os seus dados. Os golpistas se aproveitam deste período de declaração do imposto de renda para pegar as vítimas. E com o prazo se esgotando em 29 de maio, um novo golpe vem aí. É o que alerta o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Chegou um SMS, chegou um e-mail ou chegou mesmo um WhatsApp falando que se você pagar um valor X, você vai receber sua restituição mais rápida. Pessoal, não caiam nesse golpe. Restituição, a Receita Federal, ela não oferece a qualquer tipo de pagamento. Para ninguém esquecer, a Receita Federal só se comunica por 2 canais. O Centro de Atendimento Virtual ao Cliente, acessado pelo portal ECAC e por correspondência oficial dos Correios. Em caso de dúvida, não informe dados e não clique em links. Para declarar seu imposto de renda, vá até o site gov.br e clique em Declarar meu imposto de renda. Com tantos golpes na praça, muita gente já desconfia. Fica chegando esse tipo de mensagem, mas eu nem olho, nem abro nada, porque a maioria, quando chega link assim que você entra, quando você vai ver, já tem conectado o seu celular todinho. É muita coisa, né? É difícil o dia que a gente não recebe 3 ou 4 mensagens de banco, de não sei o quê, enfim. Tem que ficar atento, não tem outro jeito, porque elas vêm mesmo, as mensagens vão chegar. A Polícia Civil prendeu 5 pessoas apontadas pelas investigações como traficantes em um ponto de venda de drogas em um imóvel no centro do Rio de Janeiro. Durante a ação, 2 homens tentaram fugir pelo telhado, mas acabaram capturados. A tentativa de fuga dos criminosos foi flagrada por um drone da polícia. Eles saem pela janela e escalam a parede, até chegar ao telhado do casarão. De lá, os bandidos passam para a laje de outro imóvel. Um deles carrega uma mochila cheia de drogas. Ele arranca o que parece ser um pedaço de fio e desce por uma parede. Pouco antes, os traficantes foram flagrados na boca de fumo, que funcionava bem no coração do centro do Rio de Janeiro. Na ação, a polícia prendeu em flagrante Kaique Nepomuceno Gomes, de 19 anos. Wesley dos Santos Miranda, de 22 anos, Anderson Oliveira da Silva, de 38 anos, Marcos Daniel da Cunha, de 27 anos e Daiane Gomes Gonçalves, de 36 anos. Todos pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Com eles, a polícia apreendeu drogas, um radiotransmissor, celular e dinheiro. Durante a ação foi constatada a presença de olheiros na entrada do casarão do imóvel
utilizado como boca de fumo. No local existiu uma porta de ferro, uma porta de aço, também com o objetivo de impedir o ingresso policial. O casarão onde funciona a boca de fumo fica a menos de 200 metros da Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas do centro do Rio. Apesar da operação da polícia e das prisões, hoje pela manhã nossa equipe foi hostilizada e impedida de gravar no local por criminosos que voltaram a ocupar o imóvel. De acordo com as investigações, os bandidos fazem parte do tráfico de drogas do Morro da Providência, também no centro, que é ligado ao Comando Vermelho. Um helicóptero perdeu a altitude bruscamente e quase atingiu o mar logo após a decolagem. O flagrante mostra o helicóptero sobrevoando a superfície da água na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O veículo tinha acabado de decolar do aeroporto de Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio. Um segundo vídeo, gravado por quem estava a bordo, mostra o nervosismo dos passageiros durante a manobra. Segundo a empresa dona da aeronave, a equipe seguiu todos os protocolos de segurança e conseguiu retornar ao aeroporto, onde pousou em segurança. As causas do incidente ainda são investigadas. Uma mulher reagiu a um assalto e matou um criminoso após o marido dela ter sido baleado em Atibaia, no interior de São Paulo. As câmeras de segurança mostram o carro com os criminosos parado em frente à casa, aguardando a chegada do morador. Quando a vítima abre o portão para entrar com o veículo, os bandidos saem do carro e invadem a residência. Da garagem é possível ver que os ladrões entram em luta corporal com um homem, que é baleado na cabeça. Um dos bandidos entra então na casa, mas a esposa da vítima percebe a movimentação e, com uma arma legalizada, reage e atira contra o assaltante. Ele morreu no local. Os outros criminosos fugiram. Até o momento, ninguém foi preso. Baleado de raspão, o dono da casa foi socorrido e levado para o hospital. Ele não corre risco de morrer. E agora eu quero chamar a sua atenção porque estelionatários têm se aproveitado da dor de algumas famílias para lucrar com a solidariedade. Eles usam imagens de crianças doentes para criar falsas vaquinhas na internet. O caso que nós vamos mostrar do pequeno Samuel expõe um esquema cruel que, além de ilegal, prejudica quem realmente precisa de ajuda. Olhando assim, parece um site confiável. O pedido de ajuda comove qualquer um. Dá vontade de doar, né? O desejo é ainda maior quando a gente conhece o Samuel pessoalmente. Sim, ele existe. O menino de 6 anos foi diagnosticado com um câncer raro no crânio. Porque a gente achou, né, que ia chegar aqui e ia ter de novo o diagnóstico, né, assim, que ele morreria ou ficaria em estado vegetativo. Mas os pais não desistiram. Vieram do Piauí para Salto de Pirapora, interior de São Paulo, em busca de tratamento para o filho. Foi aí que decidiram criar uma vaquinha na internet. Conseguiram arrecadar R$10 mil, dinheiro usado para pagar as despesas. Alimentação, gasolina, né, despesas de gasolina, às vezes de hotel e também moradia. O que Maria e Ayrton não imaginavam é que a imagem do filho seria usada por criminosos para aplicar golpes na internet. A gente fica indignado que está usando imagem da gente, imagem de várias pessoas, várias crianças. Nessas histórias criadas pelos criminosos, eles elaboram vaquinhas totalmente falsas, na expectativa daquele usuário realmente ver a história, se sensibilizar e doar, e vão se apropriar desse dinheiro. Nesse caso, o criminoso quer levar vantagem da forma mais cruel, em cima do sofrimento de famílias que vivem um drama dentro de casa. A primeira coisa que a vítima deve fazer é procurar a polícia. Os pais do Samuel registraram um boletim de ocorrência. Está aqui, estelionato. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. É preciso que as pessoas que querem doar verifiquem a história, se isso é verdadeiro e se realmente aquela é a vaquinha da família verdadeira e real. Porque muitos são os golpes nessas plataformas, uma vez que ele consegue abrir o perfil.
O casal, com a ajuda de outras vítimas, conseguiu retirar de circulação o site falso. Mas 3 dias depois, os estelionatários criaram outro, também explorando a doença do Samuel. E como fica a situação de quem quis ajudar o garoto, mas acabou doando para o golpista? Se for feita a doação por Pix, o importante, além do boletim de ocorrência, é acionar o MED, o mecanismo especial de devolução, que é um sistema bancário para devolução quando há crime no Pix. E caso seja feito na plataforma de intermediação de vaquinha, que você faça a reclamação junto à plataforma para que ela faça o congelamento do saldo dentro do perfil daquele criminoso. Às vezes é possível, dessas formas, recuperar o dinheiro. Além de lutar pela vida de Samuel, Maria e Ayrton ainda precisam travar uma outra batalha: evitar que a imagem do filho seja usada por criminosos. A gente não conhece quem fez, não autorizamos para fazer e eles estão usando a nossa dor para se beneficiar. O Instituto Mãos que Acolhem emitiu uma nota alertando que não está realizando nenhuma campanha de doação. O Mãos que Acolhem afirma ainda que tem devolvido valores transferidos via Pix para o CNPJ do Instituto. Carretas com mais de 19 metros de comprimento estão proibidas de circular nas estradas federais neste feriadão de Páscoa. A Polícia Rodoviária já reforçou o patrulhamento. E se você vai pegar estrada, lembre-se, a manutenção do seu carro é fundamental. O Marco tem 2 carros e escolheu o mais econômico para a viagem neste feriadão de Páscoa. Mesmo com 20 anos de uso e manutenção em dia, o motorista não deixou de fazer uma boa revisão antes de pegar a estrada. Ainda mais por ser um carro mais antigo, já tem uma certa idade, então é fundamental a gente estar com a família no carro e toda a segurança. Então tem problemas inerentes, que com o decorrer do uso ele tem um desgaste, então a gente precisa fazer toda a manutenção dele para ter total confiança no carro de ida e volta, Nesta oficina, o movimento aumentou nos últimos dias. Antes de viajar, é importante trocar o óleo e inspecionar o líquido de arrefecimento do motor. Os freios também precisam estar em ordem. O freio vai baixando e o teu freio de mão vai ficando alto, só que como tu usa todo dia, tu não percebe que ele está chegando no fim do teu freio. Por isso que é importante tu trazer no teu mecânico e fazer essa revisão de freio para te pegar a estrada. Somente no Rio Grande do Sul, mais de 1.100.000 veículos devem circular pelas 4 principais rodovias federais do estado neste feriadão. A Polícia Rodoviária Federal já reforçou a fiscalização e está de olho nas infrações mais graves. Existe essa fiscalização que você consegue coibir o excesso motorista, um ponto então que ele acaba passando com excesso de velocidade, uma curva perigosa ou acaba fazendo muita ultrapassagem indevida ali. Quando ele percebe uma presença da PRF aí na fiscalização, ele coíbe esse excesso e ele acaba passando num ponto crítico com segurança, Então você acaba evitando esse acidente e diminuindo o risco. A família da Camila já estava com o carro carregado, pronto para enfrentar 500 quilômetros de estrada. Ela não deixou de revisar o carro antes de partir. Na questão de segurança da nossa família, ida e volta, o retorno, então tem que estar sempre bem garantido, Então a gente tenta sempre fazer uma revisão bem seguida antes da viagem e depois da viagem para não ter problemas também futuros, Muita gente pegando a estrada neste momento e por isso nós vamos fazer um giro com os nossos repórteres para saber como está a situação em cada um desses locais. Nós começamos trazendo aqui a Fernanda Trigueiro, direto ao vivo de São Paulo. Ele está na rodovia Castelo Branco, que é uma das principais rotas para o interior do estado paulista. Fernanda, muito boa noite. Conta pra gente como é que está a movimentação por aí neste momento. Oi, César. Boa noite para você, boa noite a todos. O movimento é bem intenso por aqui, viu, César? E o motorista já enfrenta a grande lentidão logo na saída da capital. A gente está aqui nesse trecho, na altura da cidade de Barueri, e a situação é essa, como você pode ver, bem carregado. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, só hoje são esperados cerca de 180 mil veículos no sentido interior. A previsão é que aqui na rodovia Castelo Branco,
o fluxo comece a diminuir a partir das 8 horas da noite. Com a pista molhada e a visibilidade reduzida, os motoristas precisam redobrar a atenção. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, cerca de 16 milhões de veículos devem circular pelas estradas que levam ao interior e ao litoral durante esses dias. E aí, né, César? É isso, o feriado está só começando. Depois de todo esse trânsito, é claro, vem a recompensa, que são os ovos de Páscoa, o chocolate, o almoço da Sexta-feira Santa, o bacalhau, né? Dá até fome. César, volto com você. Obrigado pelas informações, Fernando. Uma ótima noite para você e a todos de São Paulo. E da capital paulista, nós vamos para o Rio de Janeiro, onde está a Bruna Carvalho, que parece também ter uma movimentação muito intensa lá na capital fluminense. Conta pra gente, Bruna, uma boa noite para você. Muitos carros por aí, trânsito já intenso por aí também, hein? Com certeza, César. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente está próximo a um dos acessos à Ponte Rio-Niterói. Nem conseguimos chegar mais perto de tantos carros passando por aqui. A expectativa é que 1 milhão de veículos passem pela via até segunda-feira. Só amanhã, mais de 150 mil veículos devem cruzar a via. O movimento também está grande, sabe aonde? Na rodoviária do Rio. Entre hoje e segunda, mais de 180 mil passageiros vão passar pelo terminal. O pico de embarques, inclusive, foi hoje, com quase 25 mil pessoas deixando aqui o Rio de Janeiro. Já para amanhã, a expectativa é de casa cheia para o turismo. Já é o pessoal que está chegando para curtir o feriado no Rio. São mais de 24 mil pessoas que vão desembarcar aqui na capital fluminense. Para atender essa demanda, inclusive, foram colocados quase 1.000 ônibus extras na rodoviária do Rio. E os destinos mais procurados por quem deixa aqui o Rio de Janeiro de ônibus são cidades aí da Costa Verde, também da região serrana, além de lugares em São Paulo e Minas Gerais. Volto com você, César. Obrigado pelas informações, Bruno. Uma ótima noite a você, a cariocas e fluminenses. E o feriadão movimenta também as estradas no Rio Grande do Sul. Mais de 750 mil veículos devem seguir viagem em direção ao litoral. E quem traz os detalhes ao vivo, direto da capital gaúcha, é o repórter Guilherme Roquette. Roquette, o trânsito aí está intenso também. Conta tudo pra gente. Uma boa noite para você. Boa noite, César. Boa noite a todos. Olha, tão intenso que nem na saída de Ano Novo, nem na saída de Carnaval, a gente vê um movimento tão intenso quanto agora aqui na BR-290, porque milhares de gaúchos vão passar o feriadão no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Como você disse, 750 mil veículos devem passar por esse trecho aqui durante o feriado, movimento que já se intensificou, César, durante a tarde. E nas próximas horas, essa circulação deve aumentar ainda mais. Já na BR-386, que liga o interior do estado aqui à região metropolitana de Porto Alegre, 360 mil veículos devem passar pelo trecho. E na estação rodoviária da capital gaúcha, são 32 mil passageiros que vão circular durante esse feriado. E para atender todo mundo, César, 350 horários extras de ônibus foram disponibilizados. Voltamos ao estúdio, César Filho. E agora a gente fala de fé e tradição. A procissão do Fogaréu levou milhares de fiéis às ruas da cidade de Goiás, em um dos rituais mais marcantes da Semana Santa. A encenação, que acontece há mais de 2 séculos, revive a prisão de Jesus Cristo e emociona quem acompanha de perto. Antes de ganhar as ruas, a tradição começa no silêncio dos bastidores. É aqui que Sânio se prepara. Ajusta o traje, cobre o rosto e, aos poucos, deixa de ser apenas ele. Eu largo um pouquinho a fisioterapia de lado, né, para representar agora os guardas romanos agora que fazem, né, a apreensão de Cristo também. Sânio é um dos 60 farricocos da procissão do Fogaréu. Homens que, durante a madrugada, revivem um dos momentos mais marcantes da tradição cristã. Eu estudava no colégio aqui da cidade, eu arrumei uma namorada e nós dois, e achou aquilo muito bonito. Logo a gente casou e eu continuo na procissão do Fogaréu até hoje, como já tem 35 anos já. São homens comuns, sim, da sociedade, todos os níveis, faixas etárias, classes sociais. Quando o relógio se aproxima da meia-noite da Quinta-feira Santa, as luzes da cidade são apagadas. Se ouve apenas o som dos tambores. Essa história que, pouco a pouco, os farricocos colocam em movimento, encapuzados, em silêncio, descalços.
O cortejo avança pelas ruas estreitas até a primeira parada. Na noite da última ceia, os soldados encontram apenas os vestígios. O profeta já não estava mais ali. A caminhada continua. Os passos ganham urgência até a igreja São Francisco de Assis. E o som da corneta anuncia: Jesus foi capturado. Depois de percorrer as ruas de Pedras, o cortejo retoma neste momento ao ponto inicial. São 281 anos de tradição. De acordo com a organização, todo o cortejo foi acompanhado de perto por cerca de 50 mil pessoas. Eu estou aqui junto com o meu grupo, viemos todos os anos, ou tentamos sempre participar. Já é o 4º ou 5º ano que participamos aqui. Já é a primeira vez, nunca tinha vivido isso, nada igual na minha vida. Estou achando um espetáculo. Coração batendo a 1000. Na cidade que se apaga há quase 3 séculos, o que fica é a tradição de uma história que segue sendo recontada, ano após ano. A polícia do Rio de Janeiro encontrou o corpo de um jovem de 14 anos que estava desaparecido havia 4 dias. Ronaldo Henrique Peixoto teria sido morto por traficantes por causa de uma foto no celular. Ele saiu de casa no domingo para visitar uma amiga na comunidade César Maia, na zona sudoeste do Rio, acompanhado de 2 amigos. Segundo as investigações, o jovem foi torturado e morto após criminosos encontrarem imagens em que ele fazia sinais associados a uma facção rival. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso e agora procura pelos responsáveis. Esse é um caso absurdo. O presidente Lula reagiu hoje a um novo relatório dos Estados Unidos que critica o PIX. Enquanto o governo Trump afirma que a ferramenta pode prejudicar empresas americanas, Lula disse que o Brasil não vai mudar o modelo. Durante um evento em Salvador, Lula foi alertado pelo ministro da Secretaria de Comunicação. Sidônio Palmeira sussurrou ao ouvido do presidente que era preciso falar sobre o PIX, um tema popular e estratégico. Não esqueça de falar do PIX. Lula atendeu a sugestão. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir: o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. Depois, o presidente reforçou a mensagem nas redes sociais e escreveu que o PIX é do Brasil. As manifestações reagem ao documento de mais de 500 páginas do governo americano, com referências a diversos países. Os Estados Unidos afirmam que o Banco Central do Brasil criou, é dono, opera e regula o PIX, um sistema de pagamentos instantâneos, e que há preocupação com um possível tratamento preferencial que poderia colocar em desvantagem serviços de pagamento dos Estados Unidos. O episódio mostra como Lula vê na disputa com a Casa Branca uma oportunidade de capitalizar um tema altamente popular. De um lado, os Estados Unidos questionam um modelo já consolidado aqui no Brasil. Do outro, o governo brasileiro transforma o PIX em símbolo de soberania e de defesa do consumidor. Assim como esse embate, outros temas econômicos devem ganhar espaço na disputa eleitoral. Um deles é a chamada taxa das blusinhas, que tributa produtos importados e comercializados em aplicativos de compras. Depois de especulações de que a taxação poderia ser revista pelo governo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a medida como forma de proteger a produção nacional. Esse é um setor que é muito empregador, confecção, né? Não só a indústria têxtil, mas também confecção. Então, é a defesa do emprego e da renda da população brasileira. Alckmin também comentou o impacto do aumento do diesel na economia e afirmou que apenas Rio de Janeiro e Rondônia não concordaram com a proposta do governo federal de subvenção ao combustível. A medida pode baratear o litro do diesel em até R$ 1,20. É o que todos nós esperamos, que realmente esses preços possam cair. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o analista de política Eduardo Gayer.
Gair, muito obrigado por estar conosco, uma boa noite para você. Por que é que a campanha do Lula, as pessoas ligadas ao presidente dizem que essas críticas dos Estados Unidos ao PIX são consideradas um prato cheio neste ano de corrida eleitoral? Põe prato cheio nisso, César. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o SBT Brasil. O presidente dos Estados Unidos deu um verdadeiro presente para o presidente Lula ao retomar a pressão sobre o PIX neste ano eleitoral. Era tudo que o governo brasileiro precisava para, ao menos, tentar mudar a pauta, virar o assunto do caso do Banco Master e trazer para a ordem do dia, César, um tema em que Lula surfa bem, que é a defesa da soberania brasileira. Vamos lembrar que quando houve o tarifaço contra o Brasil, articulado pelos bolsonaristas junto à Casa Branca, o presidente Lula conseguiu melhorar um pouco a sua popularidade. Então, não foi coincidência que Lula só reagiu publicamente hoje à Casa Branca após o seu marqueteiro, o ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira, assoprar no ouvido do presidente que era para citar o assunto. Sidônio sabe o que pode dar voto para o governo neste ano. E aí, claro, já foi deflagrada uma verdadeira campanha política. Lula criticou os Estados Unidos, Alckmin defendeu o PIX, parlamentares petistas estão destacando o assunto nas redes sociais. Essa é uma pauta positiva para o presidente tentar virar a sua maré negativa em meio ao crescimento do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto à presidência da República. A questão, César, é por quanto tempo o governo vai conseguir manter, então, essa história do PIX na ordem do dia. Isso tem vida curta. Primeiro porque os Estados Unidos não anunciaram nenhuma medida concreta contra o PIX, só reclamaram de uma suposta concorrência desleal. Em segundo lugar, o caso do Banco Master é uma novela sem fim e a delação premiada de Daniel Vorcaro já está sendo negociada com a Polícia Federal. Ninguém sabe qual coelho vai sair dessa cartola. Em terceiro lugar, as vulnerabilidades do Brasil neste momento. Tudo isso suplanta a pauta. Por exemplo, o preço dos combustíveis, que estão aumentando muito, os preços estão aumentando muito em razão da guerra no Irã. Também tem o endividamento das famílias, que está muito elevado, e os juros ainda estratosféricos. Então, o desafio do presidente Lula agora é tentar usar essa marola que trouxe Donald Trump para enfrentar a maré contrária. Haja braço para remar contra essa maré contrária. Agora, para a gente entender melhor, por que existe uma concorrência desleal? Porque ao invés de pagar com um cartão que tem bandeiras normalmente americanas, o brasileiro que adorou o PIX e faz muitos pagamentos com o PIX, deixa de usar o cartão de débito ou de crédito? Seria isso? É isso. Essa é a concorrência. O brasileiro deixou de usar, basicamente, ou tem usado muito menos os cartões que, em geral, são de empresas americanas, para usar o PIX. Então, o governo americano entende que essa é uma concorrência desleal. Agora, não tem espaço para o governo brasileiro e não vai haver nenhum tipo de recuo nesse sentido para acabar com o PIX. Seria um verdadeiro absurdo e não há intenção de fazer isso. Então, tem uma pressão do governo americano, o governo brasileiro reage, mas por enquanto é tudo pressão. Não tem nenhuma medida concreta, nem por parte do governo americano, nem por parte do governo brasileiro. Ainda vamos continuar aguardando cenas dos próximos capítulos e até outubro, quando começam as eleições presidenciais, nós vamos ter muitos capítulos pela frente. Eu tenho certeza absoluta disso. Gair, muito obrigado. Obrigado, por estar César. conosco. Uma ótima noite, uma santa e abençoada Páscoa para você. Amém. O ministro Alexandre de Moraes ampliou o raio em torno da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro de proibição de drones. Então nós vamos direto agora para Brasília para trazer as últimas atualizações com a Paula Cuenca. Paula, muito boa noite. Eu, traduzindo aqui, quer dizer que se os drones entrarem num raio de 1 quilômetro da casa do ex-presidente, eles vão ser derrubados? O que vai acontecer? Boa noite, seja bem-vindo ao SBT Brasil. Conta pra gente. Boa noite, César, e a todos. É isso mesmo, os drones podem sim ser derrubados pela Polícia Militar. Moraes atendeu a um pedido feito pela PM aqui do Distrito Federal e ampliou de 100 metros para 1 quilômetro, a partir da casa de Jair Bolsonaro, o raio de proibição de entrada de drones de sobrevoo dos equipamentos. A PM tinha exposto para o ministro Alexandre de Moraes que aquela restrição anterior de 100 metros era insuficiente, até porque os equipamentos hoje têm uma tecnologia capaz de fazer imagens ali da casa do ex-presidente
ex-presidente a uma boa distância e, pensando em segurança, também era necessário um afastamento maior. Para além desse caso, nessa quinta-feira, eu destaco aqui que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que um irmão de criação de Michele Bolsonaro tenha o acesso livre à casa do ex-presidente. Isso porque os advogados explicam que, em alguns momentos, Michele precisa sair da residência e o objetivo é não deixar Jair Bolsonaro sozinho. Como esse irmão de criação já cuidou antes do presidente, por isso esse pedido agora. E olha, César, ainda trago um outro destaque, que a Polícia Militar aqui do Distrito Federal também informou ao STF que fez uma troca do carregador de bateria da tornozeleira eletrônica do ex-presidente ali na troca da madrugada de sábado para domingo deste fim de semana. Exclusivo. A Polícia Civil concluiu a investigação contra o piloto preso por pedofilia em São Paulo. Ele foi indiciado por 12 crimes, como estupro de vulnerável e exploração sexual de criança e adolescente. Somadas, as penas podem chegar a mais de 250 anos de prisão. Veja todos os detalhes agora na reportagem de Fábio Diamante e Robson Serântula. O inquérito policial de 8.000 páginas foi entregue ao Ministério Público nesta quinta-feira. O piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, foi indiciado por 12 crimes: armazenamento, produção e compartilhamento de material de pedofilia, estupro de vulnerável, estupro, exploração sexual de criança e adolescente, aliciamento de criança, crime de perseguição, conhecido como stalking, divulgação de cena de nudez, coação de testemunha, falsa identidade e organização criminosa. Sérgio foi preso no dia 9 de fevereiro dentro de um avião da Latam, companhia aérea em que ele trabalhava pouco antes de decolar. O piloto foi demitido dias depois. A investigação começou em dezembro do ano passado, depois de uma denúncia anônima à Delegacia de Combate à Pedofilia. Os policiais localizaram 11 vítimas no total, que têm entre 2 e 17 anos de idade. Apenas uma tem mais de 18 anos. Os 12 crimes apontados pela investigação foram cometidos diversas vezes contra cada uma dessas vítimas. Por exemplo, apenas a produção de fotos e vídeos de pedofilia aconteceu mais de 100 vezes. A Polícia Civil entende que todas as penas devem ser somadas, uma a uma. Um cálculo estimado mostra que o piloto, se condenado, está sujeito a uma pena de mais de 250 anos de prisão. Pela lei brasileira, o tempo máximo de prisão em regime fechado é de 40 anos. Além do piloto, 5 mulheres que tinham alguma ligação com as vítimas e que também estão presas foram indiciadas. São 2 tias, uma avó, uma mãe e uma vizinha das meninas abusadas. Segundo a polícia, a rede de pedofilia se aproveitava da crítica situação financeira das famílias das vítimas. O piloto é acusado de pagar de 30 a 100 reais por fotos, vídeos e encontros com as meninas. As provas foram encontradas em telefones celulares e computadores. O piloto e as mulheres estão presos temporariamente e o prazo vence na próxima terça-feira. Até lá, o Ministério Público deve denunciar os acusados à Justiça e pedir a prisão preventiva de todos, ou seja, por tempo indeterminado. Durante a investigação, Sérgio admitiu alguns poucos crimes e negou ser o cabeça da rede de pedofilia. Portugal aprovou a chamada Lei da Nacionalidade, que afeta principalmente brasileiros. A principal mudança é na concessão da cidadania para filhos de imigrantes nascidos em solo português. A nova lei exige que a criança more pelo menos 5 anos no país para ser considerada portuguesa. O tempo mínimo para que um estrangeiro peça cidadania sobe de 5 para 7 anos. E imigrantes que cometerem crimes graves
perdem a nacionalidade. A lei agora vai para a sanção do presidente Antônio José Seguro. Mais de 500 mil de brasileiros vivem em Portugal, compondo o maior grupo estrangeiro no país. O preço do barril de petróleo voltou a disparar no mundo. Nós preparamos aqui um gráfico no nosso telão que mostra o aumento dos preços desde que a guerra entre Estados Unidos e Irã começou. Veja. Como você pode acompanhar junto comigo aqui, o preço saiu de 73 dólares e chegou a 119 e hoje atingiu a máxima de 109 dólares. Tudo isso, é claro, mexeu com o mercado financeiro. Aqui no Brasil, o dólar subiu e terminou cotado a R$ 5,16, conforme você pode acompanhar a partir de agora também no nosso telão. Mas a gente teve também um movimento ao contrário das outras bolsas do mundo. O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, teve uma leve valorização. O motivo? As ações da Petrobras, que com o petróleo mais caro, acabaram valendo mais. Agora, o que explica tudo isso são as novas falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Havia a expectativa do fim do conflito no Irã, mas isso acabou frustrado no último discurso de Trump. Em um pronunciamento transmitido à nação ontem, no fim da noite, pelo horário de Brasília, Trump disse que os Estados Unidos estão perto de atingir os objetivos do país e que vai terminar o trabalho, sem oferecer qualquer data para o fim da guerra, que já se arrasta há mais de um mês. E é claro que essas falas de Donald Trump geraram reações em todo o mundo. Acompanhe. Apesar do barulho, a Bolsa de Nova York abriu em baixa e as principais da Ásia fecharam no negativo. E o Irã rebateu Donald Trump de novo. Os lugares bombardeados são insignificantes e nossa produção militar estratégica acontece onde vocês não têm ideia e nunca vão alcançar, desafiou o porta-voz da Guarda Revolucionária. Era uma resposta à garantia do presidente dos Estados Unidos de que aniquilou a capacidade militar do Irã e que vai atacar o país até levá-lo à Idade da Pedra. Esse casal de iranianos acompanha de perto o que ele fala. Eles moram nos Estados Unidos e temem que o regime que eles tanto condenam possa, na verdade, sair fortalecido disso tudo. Se o Irã não tem o mesmo poderio militar, tem uma carta importante na manga: o controle do Estreito de Hormuz. O fechamento da rota marítima causou uma crise sem precedentes no planeta. Donald Trump disse que a reabertura não é um problema dele, mas dos outros, especialmente da Europa, que discordou dessa guerra desde o primeiro dia. Aqui em Londres, a chefe da diplomacia britânica, Yvette Cooper, comandou uma reunião virtual com ministros de quase 40 países para discutir a crise energética, que também atinge o Reino Unido, e estratégias não apenas para reabrir, mas para manter aberto e em segurança o Estreito de Hormuz. Mas nenhum governo europeu sequer cogita seguir a cartilha de Donald Trump para fazer com que isso aconteça. Apesar das críticas ao Irã, os britânicos descartaram uma ação armada e apontaram a diplomacia como caminho. O presidente francês foi além. Emmanuel Macron teve a vida privada citada por Donald Trump. Em tom jocoso, o norte-americano disse que a primeira-dama francesa trata mal o marido. Macron, whose wife treats him extremely badly. Macron disse que é preciso seriedade. Isso não é um espetáculo, estamos falando de paz, de guerra, da vida de mulheres e homens, afirmou o francês durante visita à Coreia do Sul, que implantou rodízio de carros do setor público e colocou o setor aéreo em estado de emergência por conta da alta dos combustíveis. É um problema em escala global, que só piora e não tem solução à vista. A Polícia Militar de São Paulo colocou na reserva o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a esposa, a soldado Gisele Santana. Mesmo preso, ele vai receber a aposentadoria com salário integral. Nós vamos convocar mais uma vez a repórter Fernanda Trigueiro, porque ela tem todos os detalhes desse caso e vai dizer para a gente, Fernanda, qual o valor dessa aposentadoria, qual vai ser o salário dele a partir de agora. Conta pra gente.
César, segundo o portal da Transparência do Governo de São Paulo, o último salário que o tenente-coronel recebeu foi referente ao mês de fevereiro, antes dele ser preso, o valor R$ 28.900. E esse deve ser o valor aproximado de sua aposentadoria. A portaria que colocou Geraldo Neto na reserva foi assinada pela diretoria de pessoal da PM. O documento afirma que ele tem direito ao benefício pelos critérios de idade, com vencimentos integrais. O pedido de aposentadoria foi feito pelo próprio oficial. Já o processo de expulsão da corporação, aberto pela Corregedoria, continua em andamento. Está na fase final e deve seguir para a Justiça. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, mesmo na reserva, ele ainda pode ser demitido e perder o posto e a patente, dependendo do resultado das investigações. Geraldo Neto está preso preventivamente desde o dia 18 de março pelos crimes de feminicídio e fraude processual. César. Obrigado pelas informações, Fernando. Uma ótima noite para você. Nós vamos continuar repercutindo essa decisão da PM, agora com a promotora de justiça, doutora Eliana Passarelli. Doutora, a Polícia Militar realmente deveria aposentar esse réu e com salário integral? Qual é a sua opinião? Uma boa noite, seja bem-vinda ao SBT Brasil. Boa noite, obrigada, César. Obrigada. Bom, aí nós temos um critério absolutamente objetivo, que é o tempo de serviço. E nesse momento ainda ele não é condenado. Existem dois processos que continuam, que são muito objetivos também, que primeiro é um administrativo da Corregedoria PM, onde ele será declarado como não bom comportamento e expulso exatamente pelos crimes cometidos. Nesse caso, ele perde a aposentadoria e realmente se encerra a carreira ali de forma degradante. Num outro momento, nós temos isso como efeito da condenação. Se condenado pelo feminicídio ou fraude processual, seja lá qual o delito, ele será expulso também da corporação, mas aí como efeito da condenação penal, como efeito da pena que ele cumprirá em função dos delitos praticados. Então, na verdade, nós temos dois processos em andamento, os dois levam à expulsão, um não é consequência do outro, eles são independentes. Se ele for expulso antes, ele tem o efeito da condenação dentro do processo administrativo. E assim será. Ele não conseguirá receber esta aposentadoria e deverá devolver ao Estado, mesmo aposentado, neste momento, antecipadamente. Agora, doutora Passarelli, por que nós mostramos aqui, inclusive, um caso de um pedófilo, agora, na edição de hoje, né, em que ele não foi julgado, ainda não foi condenado, mas a empresa, a companhia aérea, já o demitiu. Por que quando a pessoa tem um cargo público, ela é tão protegida, sendo que quem paga esses salários são os trabalhadores através dos impostos? Porque, primeiro que é um cargo que nós temos garantia e estabilidade. Qualquer funcionário público. E precisaria, se não houvesse um delito, de uma ação declaratória que ele não é merecedor de ser um servidor público. Os tratamentos são diferenciados. Mas, quando existe esta inversão, digamos assim, de valores, nós podemos, antecipadamente, já recolher de volta essa aposentadoria. Ele até vai receber agora, mas vai ter que devolver. Isso não tem como. Agora, o procedimento é diferente, exato por ser serviço público. Pode-se mudar a lei, não há o menor problema. Mas, nesse momento, infelizmente, ainda é assim. Ok, doutora Passarelli, muitíssimo obrigado pela sua participação, por nos atender, pelo seu tempo e pelas explicações. Uma ótima noite para você. O governo federal estuda a criação de um novo programa de redução do endividamento das famílias brasileiras. A medida surge em meio ao aumento da inadimplência e também ao avanço do cartão de crédito como um dos principais vilões do orçamento do brasileiro. Há quase 1 ano e meio, a Priscila praticamente não vê o salário. A professora passou a usar o cartão de crédito para comprar o que a renda não alcançava. E a situação saiu do controle. A dívida maior, sem dúvida nenhuma, foi do cartão de crédito. A dívida era inicial 14 mil e hoje ela está em 90 mil. Tem 1 ano e 4 meses que eu não saio de casa para ir a um restaurante, para chupar um picolé na esquina que não seja financiado por uma terceira pessoa, porque eu mesma não posso.
Segundo dados do Banco Central, casos como o da Priscila, infelizmente, não são tão raros. Em janeiro deste ano, quase um terço da renda mensal das famílias brasileiras estava comprometida puramente com dívidas. É o pior índice da série histórica, iniciada em 2022. E o cartão de crédito segue sendo o maior vilão. Em fevereiro, quase 60% da inadimplência dos brasileiros, ou seja, das dívidas sem pagamento há mais de 90 dias, vinha do rotativo do cartão. O cenário levou o governo federal a discutir um novo programa para reduzir o peso das dívidas no bolso do brasileiro. Em entrevista ao SBT News, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, confirmou que os estudos já estão em andamento. O presidente da República, de fato, encomendou ao Ministério da Fazenda um olhar cuidadoso sobre a situação, um diagnóstico técnico adequado e profundo. A ideia do governo é promover uma espécie de novo desenrola. Assim como o programa lançado em 2023, a nova versão também deve contar com ofertas de descontos em dívidas e a renegociação junto aos credores. Mas ainda não há detalhes. Desafogar as famílias é estratégico para fomentar o consumo, principalmente em ano eleitoral. Para o economista da FGV, Flávio Ataliba, o governo precisa atacar a elevada taxa de juros, como a redução da Selic, hoje em 14,75%. Não depende somente do Poder Executivo, o jeito seria atuar junto aos bancos. Então, precisa encontrar uma solução dentro do sistema bancário que possa com que as taxas de juros dos cartões de crédito seja de forma mais baixa. Um sistema de informação dos seus clientes com muito mais capacidade de identificar realmente aqueles que são bons pagadores e aqueles que são mal pagadores, ajudando realmente a possibilitar uma queda mais acentuada do rotativo. Você faz um planejamento mensal, mas você nunca sabe o que pode acontecer. Então, no mês que eu adoeci, eu não pude pagar o aluguel. Eu tive que mudar. E mudei com a ajuda da minha filha. Então, é uma vida muito indigna. O Rio de Janeiro confirmou o primeiro caso de sarampo no estado em 4 anos. A paciente é uma jovem que não era vacinada. Este já é o segundo registro da doença no país este ano, o que acende um alerta para a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. O gesto é rápido, mas a proteção dura a vida inteira. Um cuidado que passa de geração para geração. Não durou nem 5 segundos, né? Inclusive, a gente volta aqui para a próxima semana para tomar outras vacinas também. É importante, como todos nós sabemos, né? Para evitar problemas futuros, né? No Rio de Janeiro, o movimento nos postos ganhou um motivo a mais de atenção. A confirmação de um caso de sarampo na capital. É o segundo registro da doença no Brasil este ano. O primeiro foi em março, em São Paulo, em um bebê de 6 meses. No caso do Rio, a paciente é uma mulher de 22 anos que trabalha em um hotel e não tinha registro de vacinação no sistema de saúde. Desde a investigação, as medidas de mitigação e bloqueio foram tomadas para esse caso. Vale lembrar que em 2025, 242 casos suspeitos de sarampo foram descartados após uma análise minuciosa e criteriosa das nossas equipes. O sarampo não é doença de criança. É um vírus altamente contagioso, transmitido pelo ar ao tossir ou espirrar. Uma pessoa infectada pode passar o vírus para outras 9 que não estejam imunizadas. Os principais sinais e sintomas são manchas vermelhas no corpo e febre alta. O que geralmente acontece no Brasil, a pessoa viaja num local onde a cobertura vacinal não é boa e onde há circulação do vírus do sarampo, situações de surto, casos endêmicos. Então a pessoa volta contaminada com o vírus, acaba do quadro de doença. E aí, se você tem uma situação coletiva de baixa cobertura vacinal, você começa a ter casos secundários a partir daquela pessoa doente. O último caso no Rio foi em 2022. Com a vacinação acima de 95%, a cidade tem uma barreira coletiva forte. Segundo o Ministério da Saúde, ocorrências isoladas assim não mudam o status do Brasil, que segue livre da circulação do vírus por aqui. Manter o cenário sob controle é simples e de graça. A vacina tríplice viral protege contra sarampo, cachumba e rubéola.
e está disponível o ano inteiro na rede pública. O esquema funciona assim. A aplicação da primeira dose deve ser dada logo nos primeiros meses de vida. Se você tem até 29 anos e não tomou as 2 doses, precisa completar o esquema. Para quem tem entre 30 e 59 anos, pelo menos uma dose é necessária. E não é preciso agendar, basta levar um documento e a caderneta. A gerente de imunização do estado reforça que a segurança da vacina é comprovada. Esse momento é um tempo de agir, da gente se vacinar para se proteger e proteger quem a gente ama também. Donald Trump demitiu hoje a procuradora-geral dos Estados Unidos. A ex-chefe do Departamento de Justiça americano virou alvo do presidente depois que arquivos do caso Jeffrey Epstein vieram à tona. Vamos então direto ao vivo até Washington falar com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos. Boa noite para você, Patrícia. Já se sabe, já tem um nome aí, uma substituta? Conta pra gente. Conto. Boa noite, César. Ainda não, porque é tudo muito recente. Oficialmente, Donald Trump disse hoje que Pam Bondi, muito conhecida aqui no universo político de Washington, é uma cidadã excelente. Segundo ele, também fez um ótimo trabalho ao combater o crime ao redor do país. Donald Trump também afirmou que ela agora vai ocupar um cargo mais necessário no setor privado. Nos bastidores, César, o que se fala é que Donald Trump teria ficado irritado com a falta de coragem da ex-procuradora para processar adversários políticos, como o ex-diretor do FBI e também a procuradora de Nova York. Donald Trump também teria ficado insatisfeito com a forma que Pam Bondi lidou com a liberação dos últimos arquivos do caso de Jeffrey Epstein, que foi condenado por tráfico sexual, foi preso e morreu na prisão. Também nos bastidores se fala que o possível sucessor da Pam Bondi pode ser Lee Zeldin. Ele é hoje administrador da Agência de Proteção Ambiental aqui dos Estados Unidos. César. O ano eleitoral já provoca mudanças no cenário político dos estados. Até o próximo sábado, ao menos 13 governadores devem renunciar aos cargos para poder concorrer nas eleições. Até o dia 4 de abril, quem ocupa um cargo público precisa se afastar ou se desincompatibilizar da função para disputar um outro posto. No Distrito Federal, Ibanez Rocha deixou o governo para disputar uma vaga no Senado, em outubro. A vice-governadora Celina Leão assumiu o comando. O movimento se repete em todo o país. Até sábado, ao menos 12 estados e o Distrito Federal devem ter trocas no comando dos governos. Enquanto alguns buscam uma vaga no Senado ou na Câmara dos Deputados, outros miram à presidência da República. Caso de Ronaldo Caiado, em Goiás, e Romeu Zema, que já se despediu do governo de Minas Gerais. Na maior parte dos estados, quem assume é o vice-governador. A eleição é como uma corrida, em que todos os corredores precisam sair do mesmo ponto de partida. Por isso, quem quer disputar precisa deixar o poder antes de concorrer. Dito isso, a regra foi criada para evitar o uso da máquina pública em benefício próprio e para evitar qualquer tipo de desbalanceamento na disputa. No caso de quem está no cargo buscando a reeleição, não é necessária desincompatibilização hoje. Ao passo que quando você vai disputar o Senado, a presidência, você precisa fazer a desincompatibilização. Seria muito importante que a Justiça Eleitoral equilibrasse isso e, de alguma forma, revisse essa regra, dizendo, olha, quem está buscando um outro mandato também precisa se licenciar para que a gente dê condições iguais a todos aqueles que estão pleiteando, seja um novo mandato ao governo do Estado, seja um primeiro mandato. O Papa Leão XIV realizou hoje o rito de lava-pés, o primeiro desde que assumiu a liderança da Igreja Católica. O pontífice retomou uma tradição do Vaticano e rompeu um costume adotado pelo Papa Francisco. Leão XIV optou pela tradição e lavou os pés de 12 sacerdotes dentro do próprio Vaticano. O antecessor tinha feito uma mudança, realizava o ritual fora dos muros da Santa Sé e optava por lavar os pés de detentos. O lava-pés é um costume católico que reproduz o que, segundo a Bíblia, foi um dos últimos atos de Jesus Cristo antes de ser crucificado. Ele se colocou no lugar de um servo e lavou os pés dos apóstolos durante a última ceia. O gesto é
na tradição católica, uma demonstração de humildade. Segundo a agência Reuters, Leão XIV optou por realizar o rito junto a sacerdotes para demonstrar apoio ao clero. Esta é a primeira Semana Santa do americano desde que assumiu o pontificado em maio do ano passado. A data é considerada a mais importante do catolicismo e Leão XIV deve conduzir a via sacra e diversas missas, além da tradicional bênção Urbi et Urbi, que é concedida apenas 2 vezes no ano, no Natal e na Páscoa. A polícia do Nepal abriu uma investigação para apurar o suposto envenenamento de turistas que escalam o Everest. Segundo a denúncia, guias turísticos adicionavam substâncias na comida para que os clientes precisassem de resgate. Tudo isso fazia parte de um esquema para fraudar seguradoras e forçar resgates aéreos. Pelo menos 32 pessoas foram indiciadas. Até agora, nenhuma morte foi confirmada. E aqui no Brasil, o STF divulgou agora há pouco uma nota rebatendo um relatório do Congresso dos Estados Unidos que, entre outras críticas, responsabiliza a Suprema Corte Brasileira por ataques à liberdade de expressão. Nós vamos retornar a Brasília para falar com Murilo Fagundes, que traz todos os detalhes para a gente. Conte-me tudo, não me esconda nada, Murilo. Boa noite. Boa noite, César. Boa noite a todos. Olha, além daquele relatório da Casa Branca que nós mostramos mais cedo com críticas ao PIX, houve esse documento de uma comissão da Câmara dos Estados Unidos. O texto aponta supostas violações à liberdade de expressão e faz acusações de censura com referências a decisões do ministro Alexandre de Moraes. O relatório foi produzido por uma comissão formada por aliados do presidente Donald Trump. Ela é controlada por esses aliados. E essa resposta do STF veio agora há pouco. Em nota, o presidente Edson Fachin afirmou que o documento traz uma visão distorcida das decisões da Corte e que medidas, então, como a remoção dos conteúdos da internet, ocorrem em meio a investigações sobre crimes e ataques à democracia. O tribunal informou que vai enviar esclarecimentos por meio de vias diplomáticas. César. A missão que vai levar o homem de volta à órbita da Lua segue o caminho do nosso satélite natural. Nas últimas horas, a cápsula apresentou alguns problemas, mas, segundo a NASA, tudo dentro do esperado. Do lançamento acompanhado de perto e de forma virtual em várias partes do mundo, ao passo a passo até que os astronautas cheguem à órbita da Lua. Depois de atingir certa altura, a cápsula Orion, onde os astronautas estão, segue o trajeto como previsto. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jennery Hansen estão neste momento dando voltas ao redor da Terra para testar todas as funções da cápsula. Nesta noite, um passo importante vai acontecer. A injeção translunar vai impulsionar a cápsula até a Lua. A estimativa é que a partir desta sexta-feira, a espaçonave já esteja no chamado espaço profundo. O plano é que a equipe da NASA faça uma volta ao redor do satélite natural da Terra, incluindo uma observação da parte oculta. Taking the crew. Levar esta equipe até lá é o primeiro passo para uma presença sustentável na Lua. Vai ser um período para avaliarmos a cápsula, o suporte à vida dos astronautas, os sistemas de navegação, e isso vai moldar os caminhos para futuros lançamentos, disse um dos diretores da missão. Depois de passar ao redor da Lua, a volta vai ser feita em uma trajetória livre, usando uma combinação das gravidades da Lua e da Terra para que a cápsula pouse no nosso planeta. A NASA informou que foi identificada uma falha no vaso sanitário da Orion, que deve ser solucionado em algumas horas. De acordo com a agência, a missão serve também para a tripulação lidar com a solução de pequenos problemas a bordo. Ainda não se sabe se o mau funcionamento do banheiro da aeronave é proposital ou não.
Um pouco antes do lançamento, a NASA também precisou resolver uma falha no sistema de segurança que autodestrói o foguete no caso de um desvio perigoso. O problema foi solucionado a tempo. O governo norte-americano parabenizou o feito, que acontece quase 60 anos depois do primeiro pouso tripulado à Lua. 4, 3, 2, 1. No dia 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11, com 3 astronautas, conquistou um feito histórico. Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar na Lua. A frase dele, um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade, ficou para a história. A conquista desacelerou a então União Soviética, que brigava na época pelo protagonismo na corrida espacial. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Este especialista afirma que a nova missão, a Artemis II, vai servir de ponto de partida para novas conquistas, a chegada do homem a outros planetas. Existe sim uma intenção de se construir uma base lunar, em termos de um ponto de vista logístico para futuras explorações, por exemplo, a Marte, é essencial que a gente construa uma base lunar. No caso da missão atual, a volta à Terra está prevista para o dia 10 de abril.